Esse cara aí, sempre muito educado com todo mundo, é Matheus Vital. Garoto gente boa e com motivos de sobra para rir à toa. Feliz demais, né? Primeiro fomos lá para buscar a classificação e o objetivo foi alcançado. O Corinthians suportou a pressão no Maracanã e avançou à semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe segue invicta nesse período pós-Copa América. Coincidência ou não, tudo melhorou justamente quando o nosso entrevistado virou titular de vez do time. Eu fui em busca do meu espaço, né? Nos treinamentos, a gente fala, no dia a dia, a gente tem que treinar bem para que o treinador tenha confiança em colocar no jogo. E eu queria ter essa oportunidade no meio. Sempre gostei de jogar ali, sempre atuei assim no Vasco, desde a base também. Então queria ter uma oportunidade ali. O problema para os corintianos é que a Roma já cresceu o olho no futebol de Vital. E agora? A janela de transferência fecha no domingo. Vai para a Itália ou fica, Vital? Fui até pego de surpresa ontem depois do jogo, algumas pessoas me mandando mensagem. Mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp. Mas como eu falei, não chegou nada concreto. Eu sempre procuro deixar claro para o meu empresário, só para me falar quando tiver algo concreto, tiver alguma proposta oficial. Até a mim não chegou nada, então creio que não tenha nada oficial ainda. Quem foi, mas vai voltar é Gabriel. Já estava tudo certo entre o Corinthians e o Al Hilal, mas enquanto Gabriel voava para a Arábia Saudita, os sheiks fecharam com o Cuéllar do Flamengo e desistiram do negócio com o volante corintiano. Toda essa confusão pegou até Matheus Vital de surpresa. Ontem o meia chegou a revelar uma despedida emocionada de Gabriel no vestiário. Eu também me precipitei um pouquinho, né, em falar do Gabriel, mas por tudo que aconteceu, ele até na coletiva lá disse que faltava só assinar. Agora é esperar Gabriel pegar o voo de volta. Quem ficou já está com o galo na cabeça. E não é brincadeira. Domingo, dia em que o Corinthians completa 109 anos, o Atlético Mineiro vem para a Arena para tentar estragar a festa. É aniversário de um grande clube, vai ter toda essa festa, mas a gente tem que esquecer um pouquinho, deixar um pouco de lado. A gente tem que ir em busca dos 3 mais fortes lá em cima no Brasileiro. Festa que nada. Vital terá de sair correndo de Itaquera, mas por um motivo muito especial. O meia do Corinthians, de apenas 21 anos, está em contagem regressiva para se tornar papai. É uma menina, se chama Antonella, vai nascer segunda-feira no Rio de Janeiro. Não tem nada de folga não, a gente vai pra guerra, vai em busca de mais 3 pontos. Tenho certeza que a gente vai brigar lá em cima e depois do jogo a gente pensa na Antonella. Eu quero mostrar uma matéria sobre exatamente essa história dos treinadores, estilos, etc., que a gente preparou. Vamos ver. Goste você ou não, esse futebol aí não existe mais. Muita coisa mudou dentro e fora de campo. E com essa transição, uma nova geração de treinadores invadiu o mercado brasileiro. A gente acaba sentindo que o futebol quer novidade, né? Eu fui atleta de base, então quando eu lembro do treinamento que eu fazia e do treinamento que eu faço hoje, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não é aconselhável fazer aniversário por enquanto. Dos 20 clubes da Série A, 12 são comandados nesse momento por técnicos com menos de 50 anos de idade. Os outros 8 ainda apostam nos mais maduros. Que conclusão você quer chegar? Que isso é bom, isso é ruim? Você pode envelhecer, ganhar experiência e não ficar retrógrado. Nós copiamos muitas coisas e fazemos tudo um modismo. Tem técnicos jovens bons, assim como tem técnicos mais velhos bons. Cada dia tem uma novidade. Se você ficar fora disso, você vai ficar desatualizado, sim. O ponto de partida dessa abertura, aquele sem tanta experiência, pode ter relação com uma das maiores tragédias do futebol nacional. Depois do 7-1 ficou muito complicado. Todo mundo achou que os treinadores brasileiros tinham envelhecido. Tanto que eu dei até uma parada. Pode ter até ajudado alguma coisa nesse sentido, mas eu não acho que foi por conta disso que eventualmente as pessoas estejam indo atrás de atualização e coisa do tipo. Eu acho que a idade aí não é fundamental. Você pode ser um bom treinador com 35, com 40 e pode ser um treinador ótimo com 65, com 70. O Filipão foi até os 70 anos, continua no mercado. O Zagallo foi campeão no Flamengo com 71 anos de idade.
Então eu acho que não tem uma regra básica para isso não. Pelos números, não tem mesmo. Uma batida de olho simples nas duas pontas da tabela do Brasileirão deixa isso claro. No G4, 3 times comandados por veteranos. Em compensação, 3 novatos lutam para fugir da zona de rebaixamento. O aproveitamento dos pontos no Brasileirão também é melhor quando um time tem um técnico com mais de 50 anos à beira do campo. Nessa briga por espaço em um mercado tão restrito e concorrido, 2019 é a temporada em que os técnicos mais jovens de fato marcaram território no Brasil. Mas talvez eles ainda tenham muito a aprender. Afinal, nesse Brasileirão, até a 18ª rodada, no confronto direto entre os técnicos com menos de 50 anos e aqueles com idade superior, os chamados medalhões levam vantagem. Quantos jovens deram certo? E quantos veteranos deram certo? Eu venho do futebol feminino, 4 anos e meio de CBF, trabalhando no mundo inteiro, jogando no mundo inteiro. Existe uma reciclagem melhor do que essa? Porque a minha não foi só teórica, ela foi prática. Mas com a minha idade, provavelmente alguém vai dizer que eu também estou ultrapassado. É uma questão que eu prefiro ficar fora, mas eu não me sinto em forma alguma ultrapassado. Já quando a reflexão é sobre o trabalho a ser desenvolvido, há uma percepção unânime entre os técnicos do país. Ninguém sobrevive à falta de resultados. A gente fica literalmente entre a cruz e a espada. Fora do resultado, a gente não sobrevive para fazer o bonito. Jogo bonito, jogo... E por que tiraram o Fernando Diniz, que o jogo era bonito? Que todo mundo quer o resultado. Então, as pessoas cobram sem saber o que elas querem. Você vai montar uma equipe para jogar futebol, para jogar pro ataque. Você toma 3 porradas. Se você não é o Filipão, Vanderlei, esses caras duram um pouco mais ainda, mas também caem. O problema de tudo isso é ter tempo para trabalhar. Essa é uma luta antiga dos técnicos e que desafia a nova geração. A filosofia deve ser, quanto melhor o desempenho, maior a chance de os resultados positivos acontecer. Então acho que se tiver que investir, tem que investir em desempenho. E aí as pessoas falam, mas tal time trocou e deu certo. Mas de 30 times, um deu certo. E o treinador do Liverpool, que foi o campeão, que todo mundo fala muito bem, ficou 5 anos sem ganhar nada. Para poder ganhar agora. Isso é algo que a gente precisa de fato repensar, porque a gente precisa jogar bem para poder ganhar. E não só simplesmente ganhar. Porque se a gente ficar com um modelo desse tipo internamente, a Europa e outras escolas vão acabar se distanciando um tanto mais da gente. Dizem que o dedo de Deus está aqui. Será que é por isso que a CBF escolheu Teresópolis para alojar a seleção brasileira? A cidade de Teresópolis tem tudo de bom, né? Um ar purificado, né? Um povo acolhedor, lugar turístico. Já deu para perceber que o povo daqui, o teresopolitano, gosta de onde mora. É só bater um papo pelas ruas que isso fica claro. A nossa cidade é uma cidade turística, uma cidade tranquila, você não vê o índice de violência aqui, se você for ver, é quase que zero. Toda essa calmaria tem seu lado bom, mas o que será que os mais jovens pensam de Teresópolis? A cidade é turística, não tem muita coisa para fazer, é para vir descansar, não tem balada, só restaurante mais ou menos bons. Como que o pessoal mais novo faz para se divertir aqui? Bebe. O clima por aqui não costuma ser dos mais quentes, muito pelo contrário, é comum temperaturas abaixo dos 10 graus, principalmente pelos lados da Granja Comari, condomínio nobre onde fica a seleção brasileira. Por tudo isso, tem até quem trocou os Estados Unidos por Teresópolis. Eu vim para passar só uma temporada e acabei ficando. Resolvi aposentar e ficar por aqui mesmo. Bom, como vocês puderam ver, o pessoal de Teresópolis aqui é bem calmo, todo mundo muito tranquilo, a cidade quase que pacata. Mas também tem os seus personagens. E eu vou apresentar para vocês o Jofre, conhecido por aqui como o Joey. O cara é uma figura. Vem comigo. Você conhece alguém que cria bode na cidade, no quintal de casa? Então tá aqui um criador
de bode, um bode de estimação. Como é que é essa história? Tem uma justificativa. Meus filhos estavam querendo um animal de estimação. E eu precisava de um jardineiro. E, cara, cachorro não come grama. Então eu tive que unir o útil ao agradável. Vamos conhecer? Vambora. Vamos lá conhecer. E esse aqui é o Leopoldo Joey, do Joffre Joey. Olha lá, rapaz, é manso igual um cachorro, chega a abanar o rabo. E, cara, ele vai ficar um antílope desse tamanho aqui. Mas enquanto e como que você vai fazer? Ah, cara, eu acho que eu vou ter que levar ele no papo, porque se eu tentar levar ele no chifre vai ser ruim pra mim. Esse pessoal de Teresópolis não é tão calmo assim, né? Não, não. As pessoas aqui são mais calmas do que os bodes, isso é fato. Bom, Michele, é isso. E aqui, então, estamos encerrando e entregando para você, fora do expediente, claro, se você permitir, assim que a gente encerrar, eu, Sérgio Barzag e o Wilton Costa, a gente vai aproveitar um pouco aqui das cervejas artesanais de Teresópolis, tão famosas também, e tá cheio aqui no nosso hotel, viu? Amanhã, programação diferente por causa da Liga dos Campeões. Para tudo para assistir a Liga dos Campeões e a gente volta com mais notícias no site e no Mesa Redonda. Tá certo, Michele? Um abraço. Ah, Neymar. Realmente não deve ser fácil lidar com o Neymar. Craque de bola, com vida pessoal agitada, muita exposição, confusão e tão querido pelos companheiros de seleção. E agora, Tite? Neymar é problema ou solução? Desde que o técnico gaúcho assumiu o comando da amarelinha, o camisa 10 foi quem mais lhe trouxe gols e dor de cabeça. Famoso por cativar seus atletas e ter sempre o grupo na mão, Tite está tendo trabalho com o Neymar. Quando percebeu seu principal jogador sendo massacrado por críticas de todos os lados depois da Copa do Mundo da Rússia, Tite surpreendeu e deu a Neymar a faixa de capitão do Brasil. O que eu procurei com o Neymar é o que as pessoas precisam, quando é que a gente precisa de apoio? Quando eu era atleta, eu pego o ex-boleiro. Quando é que a gente precisa de apoio? No momento ruim. No momento ruim. Por quê? No momento bom, não preciso de apoio. No momento ruim, tu precisa de alguém para te trazer do lado e colocar. Existem uns caminhos. E eu dei apoio e responsabilidade a ele. Bom, valeu a intenção, né, Tite? Porque dessa vez a estratégia não funcionou. A responsabilidade não trouxe maturidade. E Neymar voltou a decepcionar. O soco disparado pelo jogador contra um torcedor na França de novo colocou o técnico da seleção contra a parede. Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele, por uma questão de educação e de princípios. Então, primeiro, eu converso com ele. No tete-a-tete, a conversa rolou no sábado, assim que o atacante se apresentou na granja. E Tite se viu forçado a mudar de ideia. Neymar foi comunicado que a braçadeira de capitão não lhe pertencia mais. Para não errar e evitar ainda mais falatório, Tite foi no óbvio. Escolheu Daniel Alves. Pronto, sem mimimi, assunto resolvido, bola pra frente e foco na Copa América. É o que todos esperam, principalmente o técnico da seleção brasileira. A construção da Arena Corinthians representa um marco para o torcedor alvinegro. O sonho realizado da casa própria emocionou corintianos, acabou com provocações dos rivais, mas também colocou o clube em um importante e pesado compromisso financeiro. Desde sua inauguração em 2014, a dívida da Arena de Itaquera é apontada muitas vezes como um problema quase sem solução, impagável, principalmente diante da recessão econômica do país. Exatamente por causa desse cenário tenebroso é que o resultado da última reunião do Conselho Deliberativo do clube, que aconteceu no fim da noite dessa segunda, foi tão comemorado pelos corintianos. No encontro convocado de maneira extraordinária pelos grupos de oposição, o presidente André Sanches revelou que o Corinthians chegou a um acordo de abatimento de parte da dívida com a Odebrecht. Inicialmente, a construtora entendia que o Corinthians devia R$1,030 bilhão. O clube, que nunca reconheceu esse valor, ofereceu o repasse dos certificados de incentivo ao desenvolvimento emitidos pela prefeitura e cobrou
todos os compromissos não cumpridos pelo Odebrecht na obra. A conta caiu para 160 milhões, uma redução de 85%. O Corinthians só deve se pronunciar em caráter oficial quando o acordo estiver homologado. Após isso, mais do que nunca as atenções estarão voltadas para a outra ponta do negócio, o empréstimo feito junto ao BNDES por meio da Caixa Econômica Federal. Também na reunião de segunda, Andrés admitiu que ainda falta pagar 470 milhões ao banco. As parcelas de até 6 milhões ao mês estão em dia. Graças às receitas que a própria Arena produz, cerca de 170 milhões já foram pagos. Enquanto isso, a venda do name right, apesar de atrasada, segue como prioridade. A intenção do Corinthians é que uma empresa adquira o nome do estádio e essa receita seja usada para quitar a dívida com a Caixa. Ou seja, o novo trato com o Odebrecht reduzirá a dívida total da Arena para aproximadamente 630 milhões, ainda sem contar com um parceiro para o name right. É o Corinthians encontrando soluções até então improváveis e estreitando cada vez mais a ligação da Fiel com sua moderna casa em Itaquera. Para mim é a partida mais importante depois da final do Campeonato Paulista que tivemos, né? É nesse clima que o Corinthians viaja daqui a pouco para o Rio de Janeiro. Amanhã, às 9h30 da noite, Júnior Urso e seus companheiros encaram o Fluminense e o Maracanã lotado para chegarem à semifinal da Copa Sul-Americana. O brasileiro é muito importante, estamos chegando devagar, mas estamos chegando. Mas a Sul-Americana é algo que a gente deseja muito, é algo que o clube almeja, né? Eu acho que é o troféu que falta na galeria vitoriosa do Corinthians. Então, é um jogo importante, eu acho que é o jogo da vida, como a torcida diz. Se é o jogo da vida, então alguns ajustes precisam ser feitos para os erros cometidos em Itaquera não se repetirem. O Fluminense, querendo ou não, é um estilo de jogo que a gente não tinha enfrentado ainda no campeonato. O Fluminense veio com as peças rodando, sem ter um centroavante fixo. O que não deve mudar é a escalação. Carille fechou o treino de hoje, mas a maior dúvida estava em cima de Pedrinho e o garoto já mostrou que está recuperado das dores no quadril. Para mim é importante que o Pedrinho jogue, eu acho que a gente se dá muito bem ali pelo lado direito, a gente já entende mais ou menos o trabalho que o Carille nos passa, a nossa triangulação, tanto eu, quanto ele, quanto o Fagner, eu acho que funciona bem aquele lado realmente. Legal para os corintianos também deve ter sido assistir o arquirrival Palmeiras ser despachado da Libertadores. A gente viu o jogo, obviamente, a gente acompanha as redes sociais, vê que o torcedor ficou feliz e eufórico, mas a gente também tem uma grande decisão na quinta-feira, né? A gente não pode se prender muito a isso e deixar que essa brincadeira tome totalmente o nosso coração. A gente tem que trabalhar muito forte para que a gente não passe pela mesma situação que o nosso adversário está passando, né? Realmente ontem foi noite dos corintianos tirarem aquela casquinha dos palmeirenses. Mas agora o Corinthians é o único time de São Paulo ainda vivo em uma competição além do Campeonato Brasileiro. O cenário então mudou um pouco. Vai ter muita gente secando o Corinthians contra o Fluminense. O pessoal que quer cobrir a Sul-Americana vai estar todo mundo de olho na gente, né? Quanto aos, de repente, os torcedores dos times adversários, é normal, eles sempre acompanham o Corinthians, eles podem até negar, dizer que não, mas eles acompanham o Corinthians, torcem para que o Corinthians não se dá bem. E acaba que o Corinthians sempre tem essa audiência aí, de repente, superior aos demais. Olá, amigos do Gazeta Esportiva. Realmente, Michele, o clima por aqui já é de decisão. Fábio Carille, inclusive, mudou a programação em cima da hora. O treino da manhã dessa terça-feira, que seria aberto à imprensa, acabou sendo fechado em sua principal parte, aquele momento em que o técnico passa as orientações aos 11 titulares que vão a campo. Mas o que todo mundo quer saber mesmo é se Pedrinho terá condições de jogo. E a boa notícia é que sim, o atacante do Corinthians veio para o gramado, trabalhou normalmente, correu, chutou, cobrou pênalti com seus companheiros e aparentemente as dores no quadril já não são mais problemas. E por que tem tanto corintiano preocupado com a situação de Pedrinho? Os números explicam um pouco isso. Para começar, Pedrinho é o artilheiro do Corinthians no Brasileirão com 4 gols. Também já serviu os companheiros com 5 passes para gol na temporada. A pausa para a Copa América e a convocação para a Seleção Olímpica fizeram muito bem a Pedrinho, como ele mesmo reconheceu no show de bola da Gazeta Esportiva.
Eu vivo um momento muito bom com a equipe, um momento extraordinário, poder estar ajudando a equipe do Corinthians cada dia mais, com números também, gols, assistência. Então, que eu possa estar crescendo cada vez mais, como você falou, poder estar atuando o máximo de tempo possível, poder estar decidindo jogos para o Corinthians, porque retribuir o carinho que essa torcida tem por mim. E agradecer só a confiança de todos, por isso que eu venho evoluindo cada dia mais, porque sei que todos trabalham comigo, me ajudando, para que eu possa evoluir. E essa evolução é nítida. Pedrinho jogou 9 dos 11 jogos que a equipe fez desde a retomada dos campeonatos. Com o garoto em campo, o Corinthians marcou 12 gols. 7 deles tiveram a participação de Pedrinho. Está claro como o atacante é importante para esse time do Corinthians. E seu retorno é sinônimo de alívio e esperança fiel para a decisão contra o Fluminense no Maracanã.